Bom, quem fala aqui é o Mike. No anime recap de hoje, o nosso protagonista Rei, Rank SS, mais overpower, foi para uma escola de magia onde ele fingia ser um aluno comum. Mas a verdade era que esse cara era o mais forte da escola e ninguém peitava o cara, então sai da frente, meu amigo, senão tu vai ser atingido. E é isso, mas antes de começar o vídeo, antes de eu relaxar aqui em casa, mano, deixa o like aí e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Então agora sem mais enrolação, bora começar esse anime recap. Bom, o anime começa com o Ray no funeral junto dos amigos, porém quando ele se lembra do passado ele fica abatido ao ver algumas pessoas meio que virarem miojo. Daí ele desperta um poder absurdo, onde todos que olhavam de longe ficaram impressionados porque o Proto era literalmente eu, um cara muito forte e lindo. Logo em seguida, o Proto vai para a escola de magia e passa por um portão, mas do nada uma mina bate nele, onde ele se desculpa e ela fica toda vermelha parecendo um pimentão, daí ele fala que é um aluno novo. No entanto, uma menina de cabelo roxo disse que um aluno chegaria no dia da cerimônia de admissão e ele não tinha descendência de aristocrata ou era um feiticeiro. Resumindo, ele nasceu numa família comum, então ele era um lixo. Dito isso, a garota de cabelo verde sente nojo do Prota porque ele encostou nela. Porém, um grupo de alunos chega no local e o Prota tenta cumprimentar, mas o cara disse que essa escola só podia entrar nobres ou feiticeiros, porque essa escola era conhecida como a escola dos nobres. Em resposta, o rei fala que é uma pena, mas ele veio para essa escola porque ele queria aprender várias coisas. No entanto, um aluno tenta puxar o Prota, mas ele desvia. Daí a garota mais bonita e forte da escola chega e manda geral parar. Porém, o cara de cabelo azul diz que não vai aceitar isso. Nesse momento, a garota de cabelo vermelho se apresenta como Amélia Rose, então é mostrado que o Prota era o primeiro rank comum a vir para essa escola. Por isso, os talentos dele foram reconhecidos. Daí, para encerrar, ela fala que se ele tivesse algum problema, era só ele falar com ela. Depois disso, a diretora da escola aparece e diz que essa escola estava entre as melhores escolas para aprender. Entretanto, eles tinham suas habilidades reconhecidas, mas não era para eles serem orgulhosos, era para eles se esforçarem. Dito isso, ela fala que as habilidades de uma pessoa é formada de talento, o ambiente e o trabalho duro, então era para eles se esforçarem ao máximo. Após isso, um homem diz que um dos representantes dos novos alunos ia falar, então uma garota se apresenta como Amélia Rose e ela estava muito orgulhosa por ser aceita nessa escola. Porém, isso era só o começo, ela sabia que ia enfrentar dificuldades, mas como agora a garota era literalmente a mais forte da academia, todos deviam se esforçar para dominar a magia mágica. Logo em seguida começa a aula onde o Ray fala que veio de uma família comum. Pode-se dizer que o cara era pobre, mas o moleque estava motivado, então ele ia se esforçar para ser o melhor feiticeiro. No entanto, a professora disse que ele poderia se apresentar para cada um dos alunos, e era para ele chamar ela de Helena Grande. Enquanto ele ia para a cadeira dele, ele fala com a Amélia, então o maluco olha para ele com uma cara de dog do mal, como se quisesse morder o moleque. Nesse momento ele se lembra do passado, então só com os dedos ele pega um giz que espoca bem na cara dele, daí a professora manda ele prestar mais atenção na aula. Porém, quando a Amélia se levanta, ela fala que tinha 5 ranks na sociedade de magia: bronze, prata, ouro, platina e grande, que é o rank mais pica e overpower de todos. No entanto, existiam apenas 7 feiticeiros de rank grande, e eles eram conhecidos como os 7 grandes feiticeiros, por isso eles eram o nível que todos queriam alcançar. Mas a existência deles era desconhecida, porém havia alguns magos muito fortes no reino, e o primeiro era a diretora que tinha magia de fogo, e em segundo era Carol Caroline que possuía magia de gelo, e por último o feiticeiro da espada congelada, que era literalmente mais pica. Mas enquanto os alunos estivessem na academia, era para eles se esforçarem para alcançar o rank grande. Dito isso, o Dog do Mal se levanta e diz que o objetivo deles era se tornar um dos 7. Mas ele não entendia porque tinha um aluno rank comum na escola, então a professora fala que todos que estavam ali passaram num teste, então não importava se era nobre ou aluno comum, todos tinham o direito de estar ali. Depois disso começa a aula de magia e a Amélia fala que a magia é a arte de reconstruir a matéria-prima. Daí a professora conjura uma magia na sua mão e fala que esse é o básico da magia, mas ela era um fenômeno teórico do conhecimento e da técnica. Dito isso, a Amélia levanta a mão e pergunta para a professora se tinha algum limite para reconstruir matéria-prima. A professora fala que não, então ela explica que a matéria pode ser separada em 4 categorias: sólido, líquido, gasoso e por último plasma. Quando eles começam a praticar, Rose começa a manipular seu cérebro com códigos onde ela consegue conjurar uma planta, daí geral fica impressionado com ela, mas quando é a vez do Ray, ele conjura uma magia pequena, então geral começa a criticar ele, mas ninguém sabe que o cara é o mais pica da escola. No entanto, o Dog do Mal diz que como membro de uma família bastante conhecida, ele se recusava a reconhecer a existência do protagonista, que era um feiticeiro sem talento e era fraco. Mas mano, se for pra falar aqui mesmo, o Proto é o mais pica desse anime porque o cara é brabo.
Logo em seguida, ele sai da sala onde ele vai para uma biblioteca. Daí ele encontra uma garota e se apresenta para ela. Nesse momento, ela diz que seu nome é Elisa e ela admirava uma mulher chamada Snout porque ela queria ser como ela. E quem não entendeu o que eu falei, meu inglês está meio ruim. Dito isso, ela pergunta se o Prota também gostava dessa mulher e ele diz que ama. Daí a menina se levanta da cadeira e fica muito feliz por conhecer alguém que gostava dela. No entanto, ela se desculpa, então o Prota fala que o cabelo dela é lindo, por isso ela tenta puxar a blusa, mas o Ray pergunta se ela tem algum motivo para fazer isso. Ela fala que sim, porque ela era esquisita e também a orelha dela era de um elfo. Entretanto, ela fala que a mãe dela era uma elfa e por causa disso várias pessoas zombavam dela, mas o Prota já aproveita e já diz que ela era linda. Então ela fica toda vermelhinha e feliz porque o Prota foi kawaii com ela. Nesse momento ela diz que ele é bem maduro e nem parecia que ele tinha a mesma idade que ela. Depois disso ela se despede do Ray, então ele vai para um quarto onde um maluco chamado Evil fala que estava esperando ele, porém ele não ligava se o Prota era uma pessoa comum. Daí ele pega na mão do Prota, aí os dois tiram a camisa. E mano, nessa hora que eu rachei, velho, os caras só na broderagem, se é que você me entende. Após isso, o Evil fala que o Prota tinha um belo corpo, daí eles batem os punhos e os dois viram amigos. No dia seguinte, enquanto o Ray corria, uma garota fica impressionada porque o cara tava correndo logo cedo. Dito isso, o Ray se apresenta, daí a menina percebe que ele é o primeiro aluno comum da escola, então ela se apresenta como Roberta Bradley, e ela estava no terceiro ano do ensino médio. Enquanto ele ia para a escola, o Prota fala que não sabia nada sobre os nobres, então seu amigo explica que o nome Rose, Bradley e Ogren era o nome das 3 famílias mais poderosas que tinham, e eles só ficavam abaixo da família real. No entanto, quando eles chegam na escola, o Ray se despede do Evil, então uma garota bate de frente com o Prota. Nesse momento ela diz que isso é perigoso, daí o Ray fala que estava andando normalmente. Dessa maneira ele se apresenta e diz que ela é bonitinha, então ela fala que ele tem um bom gosto, por isso do nada ela faz uma apresentação meio engraçada e fala que o nome dela é Clarice Cleve. Na hora o Ray aplaude ela e diz que esperava que ela fosse sua amiga, e nesse momento ela fica impressionada porque ele não conhecia a família dela. Porém o protagonista fala que ele nasceu no interior, então ele não sabia de nada da nobreza, mas sabia que a família dela era bela, por isso a Clary toda animadinha dá permissão para ele chamar ela de Clary Chan. Logo em seguida ele vai para a sala da diretora e cumprimenta ela, porém ela diz para ele chamar ela só de Abie-chan, daí ela começa a sorrir e diz que ele não mudou nada. Mais tarde começa uma luta simulada e se ficasse perigoso o instrutor ia parar a luta. No entanto, todos começam a chamar o Prota de fraco, mas o seu amigo fala para Rose que ele estava usando essas palavras para provocar o Prota. Nesse momento o instrutor dá o sinal, daí o Dog do Mal vai pra cima do Ray, mas ele para o golpe e em seguida bota o pau no pescoço dele. Feito isso, ele diz que o que eles falaram não influenciava ele, por isso mais uma vez o Dog do Mal vai pra cima dele, mas não adianta muito porque o Prota quebra a espada dele. Entretanto, é mostrado que o Prota era o herói lendário da espada congelada. De noite, enquanto tava rolando um bagulho meio estranho, o Ray tava treinando pra ficar no shape, e olha esse shape mano, dá até pra lavar uma roupa se tu quiser. Nesse momento o Prota fala que tava em 2 clubes, porque ele queria fazer tudo que ele tivesse vontade. Dito isso, seu amigo diz que vai ser meio difícil, mas ele mostra um negócio que deixa ele impressionado. Após isso, Ray vai até um clube cheio de homem musculoso até o talo, e nesse clube eles exploravam florestas e rios. Porém, uma pessoa com corpo fraco ou mente fraca não ia conseguir aguentar as atividades meio duvidosas desse clube. Dito isso, o primeiro teste era tirar a roupa, daí quando o protagonista tira ela, os caras ficam impressionados com o tanque de lavar roupa dele. No entanto, o líder do clube pergunta se ele tem um cartão, e ele diz que sim, e todos mais uma vez ficam impressionados porque esse cartão era meio difícil de conseguir. Dessa maneira, o líder se levanta e pede para ele se tornar um pilar do clube de pesquisa ambiental, que estava mais para um clube de musculação do que ambiental. Logo em seguida, o Ray entra numa sala onde só tinha garota bonita, daí ele pede para entrar nesse clube porque ele tinha interesse em plantas. Porém, a líder do clube diz que só tem meninas no clube, mas ele fala que não tinha problema porque ele sabia se comunicar com mulheres. Nesse momento, uma garota se levanta e fala que o Prota estava atrás dela, por isso várias garotas dizem que não pode deixar um homem entrar no clube. Em resposta, a líder deixa o Ray na mão da Dina, e se ela achasse que ele não prestasse, ela ia rejeitar ele na hora. Dessa maneira, eles vão pro telhado da escola, então a Dina pede que ele prepare um terreno na escola que ia ser um jardim. Então, quando ela vai embora, ele começa, e no primeiro dia ele começa a arrancar os matos na mão, e no segundo dia ele já começa a arrumar a terra com uma enxada, e no terceiro dia ele passa cimento nos blocos que nem um predeiro. Porém, a Rebecca aparece e dá um burgão para ele comer, onde ele gosta muito, daí a Rebecca fala que negociou com a escola para vender esse burgão. Então, o Ray fica impressionado porque ela fazia parte de uma família bem forte e também ela era presidente do conselho estudantil. No entanto, quando eles viram 2 alunos treinando com espadas, a Rebecca disse que um festival onde ia decidir quem era o espadachim feiticeiro mais forte da escola estava chegando. Dito isso, ela pergunta se ele vai participar e ele diz que vai pensar. Então, quando ela percebe a grossura do braço do Prota, ela pega na mão e fala toda kawaii que o bíceps dele era bem definido. Nesse momento, ele fala que treinou no interior, então a Rebecca diz que é a primeira vez que ela tocou em músculos masculinos, por isso
Visto de longe, algumas garotas ficaram com inveja porque o Prota estava conversando com ela. Logo em seguida, todas as garotas do clube vão até um jardim onde a Dina fala que ele passou no teste. Depois disso, a diretora fala que tinha um espião infiltrado na escola, então era para ele resolver isso em segredo. No entanto, quando ele viu uma garota, ela disse que estava vendo um tatu bolinha porque ela gostava muito de insetos, porém ela se achava estranha por causa disso. Mas o Prota também gostava, então ele se sentia muito grato por ser amigo dela, e na hora ela fica toda feliz porque ele era literalmente o primeiro amigo dela. No dia seguinte, na aula, a professora estava falando de feitiços, então ela pede que o Ray explique o que é. Então, quando ele se levanta, ele diz que feitiços são categorizados como nível baixo, médio, alto e sagrado. No entanto, quando a aula acaba, a professora diz que vai ter um exercício prático na floresta, então era para eles formarem grupos de 4 pessoas. Dito isso, geral começa a formar grupos, mas o Ray fica preocupado, então o amigo dele chama ele pro grupo dele, porém ainda faltava 2 membros. Por isso ele vai chamar a Elisa para ir com ele, e como último membro, a Rosa se junta a eles. Logo em seguida, a professora fala que o objetivo do teste era chegar no ponto de chegada no meio da floresta, e quanto mais carimbos eles tivessem, melhor seria a nota deles. No entanto, essa floresta era cheia de monstros perigosos, então era para eles tomarem cuidado. Nesse momento, a Elisa fica nervosa, mas a Rose fala para ela ficar de boa porque eles estavam com ela. Porém, o Prota se sente bem com o ambiente porque isso lembrava do tempo que ele andava na floresta e nas montanhas. Bom, o anime vai ficando por aqui, então antes de encerrar o vídeo, mano, deixa o like e se inscreve no canal pra você receber os novos vídeos que eu postar aqui. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, já é 11h50 da noite, mano, então falou!